Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, um programa dedicado a compartilhar informações e conteúdos a respeito de Israel, a respeito do povo judeu. Aqui nós informaremos, falaremos sobre a cultura, os costumes, a tradição judaica e também os desafios e as bênçãos do trabalho de testemunho entre os judeus e encorajar você a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial que é fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e não judeus. Hoje o programa é especial porque nós estamos inaugurando um novo quadro, né? O quadro que nós vamos inaugurar hoje, que você vai verificar em outros programas também, é sobre literatura, livros, isso mesmo. Nós vamos aqui no Israel para Jesus, em alguns programas, nós vamos apresentar livros que você pode adquirir e você pode conhecer um pouco mais a respeito do universo, né, do judaísmo, dos judeus, e nós temos um livro especial porque, como disse, né, hoje é o primeiro programa que nós falaremos sobre este assunto e porque nós temos aqui um bem específico aqui, Israel, a igreja e o mundo. E para falar a respeito deste livro, nós trazemos aqui hoje o pastor Alexandre Dutra. Pastor Alexandre, obrigado mais uma vez por atender o nosso convite e estar conosco aqui no Israel para Jesus. Shalom, pastor Romualdo e todos aqueles que estão assistindo esse programa, que prestigiam, que apoiam, que divulgam, que compartilham. Então, é sempre um prazer estar aqui de volta com vocês, né, no Israel para Jesus. E, claro, podendo falar um pouco da literatura, esse tema tão fascinante, né, que envolve aí o povo judeu e tantas outras temáticas que a gente encontra nas Sagradas Escrituras. Pastor Alexandre Dutra, ele já é conhecido aqui do nosso programa, já gravamos outros programas, né? Mas para você que não conhece, ele é pastor, diretor do grupo Amigos de Sião, também pastor auxiliar na Igreja Batista, Templo Batista, Indianópolis, tem mestrado em letras pela USP, com ênfase em estudos judaicos, também mestre de estudos bíblicos pelo Bluegrass, a grama azul. Grama Azul, Seminário Batista dos Estados Unidos, né? E o pastor Alexandre Dutra é um grande parceiro nosso, junto com Amigos de Sião, e é um dos nossos docentes nos nossos cursos, tanto Conhecendo o Messias nas Escrituras, quanto os cursos em EAD que nós oferecemos pelo Instituto Tzadik. Pastor Alexandre, este aqui é o primeiro de vários livros aí, né, que depois virão pela frente aí, né? Exatamente. Esse é um livro que um colega me perguntou numa reunião de pastores quanto tempo que levou. Eu falei, levou 5 anos, porque ele é uma compilação de artigos que eu escrevi na Gospel Prime, um site evangélico bem famoso, com um alcance muito grande. Eu escrevi durante 5 anos 60 artigos, né? Praticamente um artigo por mês, e aí chegou a hora de realmente juntar aqueles que formavam essa temática. Eu já escrevi pensando nisso futuramente, e aí chegou a hora, eu reuni então 22 artigos, que abordagem, né, que tem essa abordagem do livro, Israel, a Igreja e o Mundo, uma visão de acordo com a profecia bíblica, os acontecimentos atuais envolvendo a nação de Israel, as nações e a Igreja. E o que o motivou a compilar todos esses artigos, transformar num livro? E qual que é a importância deste livro para os crentes, para o público em geral, aqueles que adquirirem essa literatura? Essa temática para escritores, com escritores brasileiros, realmente ainda, né, está aquém daquilo que a gente encontra, por exemplo, em inglês, mas é numa outra perspectiva, tem a questão da influência da cultura, e eu então procurei fazer uma visão nossa, bíblica, mas de acontecimentos contemporâneos, por isso a questão profética, né? Interpretar o contexto histórico junto com a profecia e os acontecimentos atuais. Então, a ideia é preencher essa lacuna, falar sobre a história de Israel, falar sobre a profecia que envolve Israel, as nações,
e também a relação da nação de Israel com a igreja e vice-versa. Então o livro está dividido em duas partes. É Israel e as profecias, Israel e as nações, e depois Israel e a igreja. Então a gente dividiu essas duas partes para justamente atender essa lacuna e dar assim, ferramenta, auxílio e referência para quem gosta desse tema e que busca compreender melhor as Sagradas Escrituras numa perspectiva judaico-messiânica, inclusive. Perfeito. E o que o leitor encontrará nestas duas sessões? Aqui na primeira sessão, nós temos aqui então Profecias e o Mundo. Olha só, há uma capa bem bonita, Israel, a Igreja e o Mundo, uma luz sobre a relação entre Israel, a Igreja, Profecias e o Mundo. E pastor Alexandre, aqui na primeira parte, Profecias e o Mundo, nós temos aqui cerca aqui de precisamente 16 artigos estão aqui nesta primeira parte. O que o leitor vai encontrar nesse primeiro momento e o que poderia destacar aqui, né? Não dando, mas também dando um pouquinho de spoiler, né? Para aqueles que vão adquirir o livro. Essa primeira parte, o que a gente pode falar um pouquinho a respeito dela? Muito bem, eu começo falando sobre o passado, o presente e o futuro de Israel. Então, eu já abordo ali nessa parte desses primeiros 3 capítulos uma introdução maior que deixa o leitor a par da história passada de Israel, a atualidade de Israel, da nação e do povo judeu, e também traga uma perspectiva bíblica profética para o futuro. Então, isso já situa o leitor no passado, presente e futuro de Israel. Isso já traz para ele muita clareza do que ele vai encontrar, então, nos próximos capítulos. E aí eu trato capítulos assim bem contemporâneos, né? Por exemplo, eu falo dos 70 anos de Israel, que foi uma data, né, ontológica por si só, pelo número, a representatividade judaica e tudo mais. E aí, então, eu destrincho essa questão da relação de Israel com as nações e sendo de volta uma nação. E os meios como Deus protegeu, preservou e trouxe o povo judeu de volta para a terra e fez deles uma nova nação moderna do Estado de Israel. Também eu trato, por exemplo, questões de acontecimentos proféticos e que tiveram repercussão internacional e como isso está ligado com a profecia. As ameaças que o Irã fez a Israel, a intervenção dos Estados Unidos. Eu trato também sobre o 11 de setembro, como isso é uma coisa que ninguém esperava que acontecesse, qual é a relação disso nas profecias. Eu falo, por exemplo, bem atual, tem um ano, mas isso numa perspectiva bíblica, histórica, passo pela atualidade, mas lanço também luz na questão futura da guerra da Rússia com a Ucrânia, ressuscitando o tema Gog e Magog, que muitos teólogos, estudiosos da área estavam adormecidos, né? Alguns até achando que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu mostro que a Rússia ataca a Ucrânia, as Nações Unidas se manifestam, só teve apoio da Venezuela, do Irã, da Síria, né? E todo mundo condenou. Mas o Kremlin ameaça Israel por ter apoiado a Ucrânia. Então, por quê? Então a gente trabalha essa questão. E uma outra temática que é muito interessante e que tem as suas origens lá na antiguidade é a relação dos ismaelitas com os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Muito interessante isso. E ao mesmo tempo que eu dou as raízes do conflito, eu também falo alguns acordos de Abraão em que os muçulmanos, países muçulmanos, estão começando a fazer certos tipos de acordos que levam, inclusive, a grupos de muçulmanos de países árabes visitar Israel para conhecer os lugares sagrados dos judeus e dos cristãos. Então é muito interessante essa perspectiva. No ano passado, em maio, na caravana Amigos de Sião, em maio do ano passado, de 2022, teremos a nossa caravana agora 8 de julho e 8 de novembro de 2023. No ano que vem vamos estar lá no Pentecostes, em Jerusalém, na caravana Amigos de Sião. Mas na de maio, eu fui surpreendido. Nós estávamos para visitar o cenáculo, estávamos para visitar o túmulo de Davi, ali na sinagoga, no Monte Sião, e depois, na parte de cima daquele complexo, íamos visitar o cenáculo. E eu fui e vi vários muçulmanos lavando as mãos e os pés num banheiro que a gente passou. E eu, nossa, mas de onde veio
né, pude conversar com eles, são muçulmanos que estavam indo visitar a sinagoga e depois o cenáculo. Eles estavam, né, como religiosos, estavam lavando os pés e as mãos para entrar no lugar sagrado. Então, isso é comum quando eles visitam Israel, né, para ir lá para o monte do Templo, a esplanada das mesquitas, ver o Domo da Rocha, a mesquita de Al-Aqsa. Mas ali nós tínhamos um grupo vindo de muçulmanos para fazer turismo em Israel, visitando os locais sagrados. Então, eu trabalho com os acontecimentos proféticos contemporâneos, trazendo à luz o que isso vai desenrolar no futuro, mas sempre com uma base bíblica histórica que aponta para esses acontecimentos. E abrindo um parênteses aqui, Sim, são bem recebidos, né? claro. Inclusive, há um convívio ali, né, em Jerusalém, bairros muçulmanos, né, inclusive. Sim, você tem cidades em Israel que são mistas. Você tem, por exemplo, Jope, né? Você tem judeus israelenses e árabes israelenses. Por exemplo, nós fomos comer uma comida, né, um restaurante ali próximo, quando estivemos lá com a família em 2019. E aí, então, eu pedi as coisas em hebraico, depois que eu percebi que quem estava me atendendo era uma família de muçulmanos, né? Eram dois irmãos que estavam trabalhando ali no restaurante. Aí eu falei com eles em hebraico. Depois que eu falei, nossa, tem alguma coisa que eu percebi, porque tinha uma mezuzá no estabelecimento, estava escrito em hebraico, árabe, inglês, que é o normal, pedir. E aí, quando nós começamos, aliás, eles que notaram, né? Quando nós começamos a comer e falar em português, de onde vocês são? Aí puxou o assunto, nós também conversamos, aí eu percebi pela conversa, vocês são muçulmanos, né? Vocês são árabes israelenses? Eles, sim, somos. E aí, então é muito comum isso. Na Galiléia, você tem Nazaré, outras cidades, que é mista a convivência ali e tranquila. Jerusalém, então, é muito comum você estar encontrando muçulmanos e judeus ortodoxos, judeus sionistas, seculares e gente do mundo todo. Quando nós estivemos lá, o motorista da van, que ia para a gente para todos os lugares, ele era árabe e o nosso guia é um judeu, né? Então, os dois ali, juntamente com o nosso grupo lá, todo o tempo, né? De uma forma muito, 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 muito tranquila. Tem também a ligação entre Brasil e Israel também nessa primeira parte, né? Tratado também uma atenção especial para isso. Sim, porque essas duas nações elas têm muito em comum, no sentido de que a ONU estava sendo, né, presidida pelos brasileiros, então o brasileiro Oswaldo Aranha, que é o que faz com que o Brasil fale na ONU todo ano de abertura antes dos Estados Unidos, pela participação do Brasil, principalmente na Europa, sobretudo na Itália, e foram muito bem sucedidos os nossos pracinhas. E a questão, né, do final do mandato britânico, que é o início da ONU, então o Brasil teve esse destaque, e Oswaldo Aranha que presidiu e favoreceu os judeus, ali, os embaixadores de Israel, os judeus, para conseguirem conversar com os representantes de cada país para ter os votos necessários. Então, todo ano, na independência de Israel, os judeus, né, fazem uma homenagem para um dos familiares de Oswaldo Aranha. Seja aqui no Brasil, em Israel, você tem ruas com o nome de Oswaldo Aranha e praças também em homenagem a Oswaldo Aranha. Então, eu quis falar como que está essa ligação e quais são os benefícios espirituais, né? Numa perspectiva de ser uma bênção para Israel e ser abençoado. E como o Brasil foi abençoado com isso, nós temos a Petrobras sendo fundada naquele período, o petróleo sendo descoberto e toda essa prosperidade que existe aí, né, nessa área para o Brasil, numa providência divina, vamos dizer assim, para não usar a palavra coincidência, em favor do Brasil. Então, eu trato essas questões e mostro como hoje ainda é benéfico o Brasil se aproximar da nação, né, judaica e também compartilhar tecnologia e como isso é produtivo para o Brasil e o apoio político, a questão do turismo. Eu acho que depois dos Estados Unidos, Canadá, acho que é nessa sequência mesmo. O Brasil talvez seja o país que mais envie
pessoas para fazer turismo em Israel, e que é uma bênção para o povo, não só para o povo judeu, para o povo árabe israelense, para o povo palestino. A gente vai para Belém, a gente vai para outras cidades da autoridade palestina e Jericó, e eles nos recebem muito bem, eu gosto muito dos brasileiros, e é bom para a nação como um todo, envolvendo ali os dois povos. Muito bem. E aqui na segunda sessão do livro, onde você vai tratar a respeito de Israel e a igreja, o que nós podemos encontrar aqui? Quais aspectos são abordados nessa segunda sessão? Bom, aí eu trago algumas questões, né? Os judeus, falo sobre, não só sobre Israel, mas os judeus messiânicos, que é um assunto bem interessante, como que eles devem ser vistos pela igreja, a questão étnica, né? De culto e também de prática. E outros temas que realmente a gente sabe que é sensível, a questão do antissemitismo. Então, eu trato essa questão também. Eu falo ali um checkmate no antissemitismo, né? O antissemitismo em xeque, porque realmente não dá para a igreja do Senhor Jesus, que começa em Jerusalém, que é espalhada pelo mundo todo, que tem ali seu fundador, o Senhor Jesus, o maior de todos os judeus, que tem os apóstolos todos judeus, e esses é que vão levar a palavra para as nações, né? O apóstolo Paulo, acho que talvez o maior pedigree judaico, né? E Deus falando, não, você não vai falar ao seu povo, você vai falar aos gentios, quer dizer. Enquanto Pedro, né, que vai falar aos judeus, quer dizer, o Senhor realmente tem a sua maneira de fazer, mas ele envia esse judeu, então, da tribo de Benjamim, né, como ele mesmo diz, para os gentios. Então, eu tento resgatar essa questão e trabalhar essa relação e da gente entender quando é que surge, por que começa e como combater. Para que a gente realmente tenha um testemunho como igreja do Senhor Jesus para todas as nações. E nada melhor do que começar entendendo a nação de Israel. E aí são os outros capítulos que eu falo, né? Tanto Israel é uma instituição divina que o Senhor começou, quanto a igreja. E aí nós temos aquelas partes assim comuns, né? aquelas semelhanças e as diferenças, que é o que justamente revela a multiforme graça de Deus. Então são por essa linha que a gente segue aí na relação de Israel e igreja, sempre lançando luz, né, ao texto bíblico, histórico, e à profecia, apontando para os acontecimentos que virão. Maravilha. Então, olha, você tem aqui aspectos bíblicos a respeito de Israel, históricos, você tem um pouco de geopolítica, né? Política também, a relação, né? A responsabilidade da igreja para com Israel, né? Sobre judaísmo messiânico, né? Judeus crentes no Senhor Jesus. Então você tem aqui, ó, num livro de 150 e 166 páginas. 166 páginas, vários artigos, né, separados aqui, cada um aqui no seu capítulo, onde você tem essas vastas informações. Mas também, pastor Alexandre, me chamou aqui a atenção, você já falou sobre isso, mas me chamou aqui a atenção que você também cita, né, faz menção aqui a, aos aspectos contemporâneos aqui, né? E, por exemplo, você citou aqui, você tem um artigo falando, por exemplo, sobre o coronavírus. Qual a relação, né, com estes eventos contemporâneos ao nosso tempo, com a questão bíblica? Ao mesmo tempo que nós temos que ter esse cuidado, né, de tudo que acontece tentar achar de alguma forma ali uma explicação bíblica, uma profecia, temos que ter esse equilíbrio, mas ao mesmo tempo o Senhor Deus é o Senhor da história e todas as coisas ali elas vão convergir para algo, né, nos planos e nos propósitos de Deus. Você cita, por exemplo, aqui o 11 de setembro e o coronavírus. Qual que é essa relação aí com os aspectos bíblicos e o que você diz aqui com esses assuntos aqui no livro? Eu aproveitei essa questão justamente para trazer a perspectiva correta, como você falou, do Senhor como o Deus da história. E ela está caminhando de acordo com aquilo que foi pré-estabelecido nas Sagradas Escrituras.
Então, quando a gente fala de guerras, rumores de guerras, terremotos, né, em muitos lugares, então eu tentei trazer esse resgate. E a palavra sinônima para pandemia, epidemia, são pestes na Bíblia. Então eu faço essa relação justamente com Mateus 24. Ou seja, não dá para a gente fazer uma leitura bíblica desconectada da realidade, do dia a dia, porque a Bíblia fala sobre o passado, o presente e o futuro e mais. Deus ainda nos provoca a indagá-lo acerca das coisas que hão de acontecer, como o Senhor Jesus fala lá no Apocalipse. Então, essa foi justamente a ideia de trazer nesse grande quebra-cabeça, que são as profecias, aqueles acontecimentos que acontecem de forma avulsa, mas que estão ligados a realmente algo muito maior dentro da profecia bíblica. Pois o que vai acontecer, que é importante a gente saber, já está revelado, né? Então, essa era a ideia e a conexão vai sendo feita e você vai percebendo ali conforme está a ordem dos capítulos. São artigos em épocas e datas diferentes, mas quando eu juntei e fiz o livro, eu pus uma ordem mais lógica dos acontecimentos, embora não siga a cronologia né, de data dos artigos que foram publicados. Então, segue essa linha aí, chamando a atenção do leitor da perspectiva bíblica, histórica, profética e contemporânea. Não dá para desassociar. Que geralmente é o que a gente sente, né? A gente tem uma pregação de salvação, mas ela não está conectada no tempo. A minha ideia é trazer essa pregação de salvação, essa pregação da veracidade das Sagradas Escrituras, mas dentro de um tempo atual, não é uma coisa distante da gente. O cânon foi encerrado lá no primeiro século, mas o que está escrito na palavra de Deus está acontecendo no nosso dia a dia. Isso é muito importante a gente resgatar. A Bíblia é mais atual do que o jornal, né? O jornal de amanhã, dizia o Billy Graham. Billy Graham. E essa forma com que o livro foi compilado permite que o leitor ele pode ler de acordo com o que chamou mais atenção naquele momento. Ele não precisa seguir necessariamente uma ordem, né, dos capítulos. Pois é, o que eu sempre procurei fazer em cada capítulo, em cada artigo, é ter começo, meio e fim. Às vezes eu termino abrindo janelas e possibilidades, porque eu sou levado a isso de acordo com o tema. Mas tem temas que ele encerra ali. Não que não poderia ser falado mais nada, não. Ainda há espaço para falar muito mais. Mas ele fecha, ou seja, ele conclui. Isso para mim é muito importante. E eu espero que meu objetivo é que o leitor perceba isso. Porque tem temas ali que realmente é como se tivessem reticências, né? O negócio continua, eu deixo meio aberto. Outros não, eu consigo dar uma conclusão mais hermética, mas não, claro, sendo exaustivo no tema, no assunto. Muito bem. E, pastor Alexandre, onde que nós podemos encontrar aqui o livro Israel, a Igreja e o Mundo? Aqueles que se interessarem, onde pode estar adquirindo? Sim, mas antes disso, me permita, porque tem um capítulo aqui que eu escrevi aqui no capítulo 15, O Mundo Depois do Dilúvio. Aqui, me permita. Por favor, fica à vontade. Porque eu falo aqui, né, o mundo, né? Nesse capítulo eu passo assim aquilo que é o mundo pós-dilúvio, depois do dilúvio, com a família de Noé. E aí a gente consegue se identificar na história, a gente consegue se descobrir, né, de quem descendemos e por que essas coisas são assim e estão assim em relação às nações, onde é estabelecido o governo humano e assim por diante. Então, é um capítulo também que entra justamente para preencher essa parte do título, né, e complementar. Bom, mas você pode adquirir esse livro, que tem sido assim, uma bênção por onde eu passo, onde divulgo, tem tido uma boa aceitação, já tenho pessoas me dando feedback, desde adolescentes,
a irmãos idosos, então é muito legal ouvir os comentários dos irmãos que compraram, adquiriram o livro, estão lendo, e que emite a sua opinião sincera da sua leitura. Gostei muito de um irmão, mais de 70 anos, ele falou assim: pastor, eu gostei muito do seu livro porque ele não cansa a gente. Eu achei muito bom. Aí um grupo de irmãos judeus falou: nossa, é bom. Esse livro ele escreveu para os crentes, né, os evangélicos, o pessoal da igreja. Exatamente, esse é o meu público-alvo. Ou seja, as pessoas estão percebendo, descobrindo isso, eu fico muito feliz. Mas você pode adquirir esse livro através do Instituto Sadik by Emuná. É só entrar em contato, que os nossos queridos irmãos, né, do Instituto vão fazer chegar esse livro até as suas mãos. É só acessar aí o site, acessar aí também o Instagram e adquirir através do Instituto Sadik by Emuná. E também a editora Davar, que também faz parte do Instituto de Sadik. Então, se você colocar lá Editora Davar, você chega ao nosso canal e você pode estar adquirindo. E como o pastor Alexandre falou, está tendo uma excelente aí aceitação, já foi até para a segunda tiragem aí em pouco tempo de lançamento. Então, eu encorajo fortemente a você adquirir este livro, certamente vai ser de grande valia e importância para que você tenha aí na sua biblioteca, para que você possa ler e ter um conhecimento mais aprofundado de todos esses aspectos aí que nós falamos em relação a Israel. Os últimos minutos aqui, pastor Alexandre. Pastor Alexandre, além, né, de todas as atribuições que ele tem, uma agenda sempre cheia aí, né? Pastor Alexandre também ele é guia, né, espiritual nas caravanas do Amigo de Sião para Israel. E eu queria dedicar esses últimos minutos aqui, pastor Alexandre, para você falar qual que é a próxima viagem, aqueles que se interessarem em ter um tempo em Israel, como faz para ir junto com o Amigos de Sião, como é que vai ser essa próxima caravana? Quando será? Muito bom, pastor. Olha, eu vou dizer, se você adquirir o livro, ler o livro, você vai querer ir para Israel. Porque a gente transita muito, né, na história de Israel, personagens bíblicos, lugares. Então, isso de fato vai criar um interesse, uma vontade de conhecer. Por quê? Visitar Israel? Porque você vai ver a Bíblia colorida, em cores. Os mesmos lugares que a gente lê na Bíblia estão lá. Os montes, os rios, os vales, as planícies, as cidades bíblicas estão lá. Você tem de um lado a parte arqueológica, das descobertas, os achados daquelas cidades milenárias, e do outro lado você tem as cidades modernas, né? Então você vai transitar tanto em ruínas de 3.000 anos atrás, como você vai ali experimentar a modernidade da tecnologia em Israel. Por exemplo, imagina conhecer Jope, a cidade onde Jonas tentou fugir da presença do Senhor, comprando uma passagem para Tarsis, né? Fugir da presença do Senhor. Nós vamos estar lá, o porto existe até hoje. Ele funciona há mais de 5.000 anos. É um pequeno porto, mas está lá, os barcos dos pescadores. Nós vamos subir ali aquelas ruelas da cidade de Jope, e nós vamos passar na frente da casa de Simão o Curtidor, né? Onde o apóstolo Pedro teve a revelação, para depois ir para Cesareia Marítima. Vamos passar em Cesareia Marítima, vamos ver as ruínas, vamos ver o hipódromo que tinha lá, que foi descoberto, um anfiteatro para 4.000 pessoas que funciona hoje e se faz espetáculos e eventos. Além de Jerusalém, visitar, andar sobre a muralha de Jerusalém, pisar em pedras que Jesus e os seus apóstolos pisaram. Ruas escavadas da época do Senhor Jesus, além dos lugares que a gente lê na Bíblia, ouve e a gente se encanta. E a sensação é que todo crente, quando chega em Israel pela primeira vez, ele fala assim: nossa, mas parece que eu já estive aqui. Essa sensação é muito boa. E quando conhece os lugares, aí realmente a veracidade das Sagradas Escrituras tem um impacto espiritual de fé muito forte na vida de cada um, né, de cada peregrino que vai para Israel. E a caravana Amigos de Sião está aí com a sua próxima caravana, dia 8 de julho. Estamos saindo. Depois, 8 de novembro, a segunda caravana nesse ano de 2023. É só entrar em contato com a gente. Então, para os que acharem que está em cima agora, julho, tem em novembro. Exatamente. E os encontros do Amigo de Sião, você tem aqui também
o canal do YouTube, todas as informações onde você pode acessar. Os Amigos do Senhor, ele acontece também, tanto presencialmente quanto online, pastor Alexandre? Sim, o Os online encontros. online toda sexta-feira, às 20 horas, e o presencial é uma vez por mês. Fazemos lá no auditório Jacob Gartenhaus, em Moema. Muito bem. Pastor Alexandre, muito obrigado por estar conosco em mais um programa Israel para Jesus e aqui apresentando o seu novo livro, Israel, a Igreja e o Mundo. Deus abençoe, pastor Alexandre. E a vocês que estiveram conosco aqui até o final deste programa, muito obrigado. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa.